Olá! Na aula de hoje você verá algumas das alterações da reforma trabalhista que continuam gerando dúvidas entre empregados e empregadores. Vamos lá? A primeira alteração de hoje é sobre a multa aplicada pelo Ministério do Trabalho pelos funcionários não registrados. A empresa não pode manter trabalhando funcionários sem o respectivo registro. Se o fiscal verificar a existência dessa situação em uma fiscalização, o valor da multa aplicada foi elevado para R$ 3.000 e será o dobro em caso de reincidência. Para micro e empresas de pequeno porte, o valor será de R$ 800. É importante vocês saberem que, para a aplicação da referida multa, o fiscal não precisa se atentar ao critério de dupla visita. O que seria esse critério? Consiste na realização de 2 visitas ao estabelecimento do empregador. A primeira, para inspecionar o local de trabalho e instruir o empregador sobre o que deve fazer para sanar eventuais irregularidades, e a segunda, para verificar se o empregador seguiu as instruções e, se for o caso, lavrar autos de infração para as irregularidades não sanadas. Os autos de infração lavrados sem a observância da dupla visita são nulos de pleno direito, exceto para as hipóteses previstas em lei, como o caso da falta de registro de funcionário, de anotação da CTPS, entre outros. Além do registro do funcionário na CTPS, a empresa tem que manter um registro de todos os funcionários em sua sede. Tal registro pode ser feito através de livros, fichas ou sistema eletrônico. Esse registro deve conter, além da qualificação do empregado, os dados relativos à admissão, duração do trabalho, férias, acidente de trabalho e demais informações que interessem à proteção do trabalhador. Essas informações estão no artigo 41 da CLT. A falta desse registro gera aplicação de multa, que com a reforma passou a ser de R$ 600. Vamos ver aqui na tela todos esses artigos. Artigo 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação ficará sujeito à multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência. Parágrafo 1º. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito à multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigo 41. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Outro ponto muito importante da reforma foi referente às férias dos empregados. Com a alteração do parágrafo 1º do artigo 134 da CLT, as férias poderão ser divididas em 3 períodos e não mais em 2 períodos como era antes da reforma. Importante saber que essa divisão em mais períodos é possível desde que seja do interesse do empregado. Essa divisão em 3 períodos também deve obedecer algumas regras. Um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Além disso, as férias não podem iniciar no período de 2 dias que antecede o feriado ou o dia de descanso semanal remunerado. Vamos ver aqui na tela a nova redação do artigo 134 da CLT. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Em 2016, foi editada a Lei nº 13.287 de 2016, que alterou o artigo 394-A da CLT. Essa alteração gerou muita polêmica, pois foi aprovada às pressas e deixou lacunas que até hoje não tinham sido resolvidas. Essa era a redação do artigo 394-A da CLT. Artigo 394-A.
A empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre. Como vocês podem ver, esse artigo não esclarecia, por exemplo, se a empregada fosse afastada da atividade insalubre, o adicional, ele deveria ser mantido ou não? E se a empresa não tivesse locais salubres para transferir a funcionário? Um hospital, por exemplo, como que a empresa deveria proceder? Então, desde 2016, essas questões ficaram sem resposta e ficavam à mercê do que a jurisprudência nos dizia. Agora, a reforma sanou todas essas dúvidas. Vamos ver aqui na tela a nova redação do artigo 394-A da CLT e seus parágrafos. Artigo 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: inciso 1º, atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Inciso 2º, atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação. Inciso 3º, atividades consideradas insalubres em qualquer grau quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a lactação. Parágrafo 2º. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante, afastada nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade, nos termos da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento. Com a leitura desses artigos, chegamos à conclusão que gestante e lactante não poderão trabalhar em locais de insalubridade com grau máximo sobre qualquer hipótese. Entretanto, poderão trabalhar em locais com insalubridade em grau médio ou mínimo e só não poderão se apresentarem atestado médico que recomende o afastamento. Está expresso agora no artigo que o adicional de insalubridade continuará a ser pago à empregada, ainda que essa seja afastada da atividade insalubre. E se a gestante ou lactante não puder ser afastada da insalubridade, ou seja, se a empresa não tiver um local salubre para transferir a empregada, ou se as atividades exercidas por ela não poderão ser realizadas em outro ambiente, será considerado como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade. Então vocês podem ver que todas as lacunas deixadas pela Lei 13.287 de 2016 foram solucionadas pela reforma. As contribuições para os sindicatos sempre foram obrigatórias e eram descontadas em folha de pagamento de uma só vez no mês de março de cada ano e correspondia à remuneração de um dia de trabalho. Isso era o que estabelecia os artigos 578, 579 e 580 da CLT. Com a alteração do artigo 578 e seguintes, as contribuições passaram a ser facultativas, ou seja, o funcionário tem que autorizar expressamente o seu desconto. Vamos ver na tela a redação dos artigos que tratam desse assunto. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a determinação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecidas neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este na conformidade do disposto do artigo 591 dessa consolidação. Artigo 582. Os empregadores serão obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizarem prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos
será efetuado no mês de abril de cada ano e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência da autorização prévia e expressa prevista no artigo 579 dessa consolidação. Da mesma forma, a contribuição sindical por parte das empresas também passou a ser facultativa com a alteração do artigo 587 da CLT. Vamos ver na tela. Artigo 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro ou a licença por exercício da respectiva atividade. A reforma trouxe para a CLT um título específico para tratar do dano moral. Os artigos 223 e seguintes trazem a regulamentação do dano moral, estabelecendo padrão de valores conforme o último salário recebido pelo ofendido. Além disso, a CLT passa a trazer também os parâmetros que deverão ser considerados pelo juiz quando do deferimento da indenização. Deverá ser levado em consideração a retratação espontânea, o esforço para minimizar a ofensa, o perdão do ofendido, entre outros previstos no artigo. Vamos ver na tela. Artigo 223-A. Aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao preferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: inciso 1º, a natureza do bem jurídico tutelado; inciso 2º, a intensidade do sofrimento ou da humilhação; inciso 3º, a possibilidade de superação física ou psicológica; inciso 4º, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; inciso 5º, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; inciso 6º, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral; inciso 7º, o grau de dolo ou culpa; inciso 8º, a ocorrência de retratação espontânea; inciso 9º, o esforço efetivo para minimizar a ofensa; inciso 10º, o perdão tácito ou expresso; inciso 11º, a situação social e econômica das partes envolvidas; inciso 12º, o grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedado a acumulação. Inciso 1º. Ofensa de natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2º. Ofensa de natureza média até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3º. Ofensa de natureza grave até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4º. Ofensa de natureza gravíssima até 50 vezes o salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância nos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre as partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização.
Muito se questionava antes da reforma se a utilização de uniforme pelos empregados das empresas que continham logomarca de outras empresas parceiras gerava dano ao empregado. Alguns entendiam que sim, pois o funcionário estaria emprestando a sua imagem para as empresas e fazendo propaganda, o que geraria ressarcimento em forma de dano à imagem. Com a inclusão do artigo 456-A, a CLT permite a inclusão no uniforme de logomarca de empresas parceiras sem que isso gere dano ao funcionário. Olhem na tela a redação desse novo artigo. Artigo 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Sobre esse tema, a alteração foi muito simples e não gera dúvidas. Na verdade, a CLT só trouxe uma regulamentação do que antes estava previsto apenas no Código de Processo Civil. Se o reclamante interpôs o processo e resolve desistir e o reclamado já tiver apresentado a contestação, ainda que por meio do processo judicial eletrônico, essa desistência só poderá acontecer com o consentimento do reclamado. Vamos ver na tela a redação do artigo. Artigo 841, parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Quanto ao arquivamento do processo, ele vai continuar acontecendo se o reclamante não comparecer na audiência inicial. No entanto, se o reclamante comprovar que deixou de comparecer por justo motivo, o juiz poderá designar nova audiência. Sendo arquivado o processo, o reclamante arcará com as custas, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorrerá se comprovar que não compareceu por justo motivo. Para interpor nova ação, o reclamante deverá comprovar o pagamento das custas. Olhem aqui na tela comigo todas essas alterações. Artigo 844, parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, o juiz poderá suspender o julgamento, designando nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 dessa consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Por sua vez, quando o reclamado deixa de comparecer à audiência inicial, ocorre revelia, cujo efeito é ser considerado verdadeiro todos os fatos narrados na inicial. A inclusão do parágrafo 4º no artigo 844 da CLT traz as hipóteses em que, ainda que o reclamado não compareça à audiência, a revelia não vai ter o efeito mencionado. Se houver vários reclamados e um deles apresentar defesa, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, se faltar algum documento na petição inicial que a lei considere indispensável, se a inicial trouxer alegações inverossímeis ou em contradição com as provas dos autos. O parágrafo 5º do artigo 844 da CLT traz ainda a possibilidade de comparecimento apenas do advogado com a defesa e documentos na audiência inicial. Vamos ver na tela. Artigo 844, parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se, inciso 1º, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2º, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3º, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4º, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Aqui temos uma grande alteração da reforma trabalhista. Sempre foi condição essencial e causa de revelia o preposto não ser funcionário da empresa. Muitas vezes, o juiz pedia até a comprovação do vínculo do preposto com a empresa, que se dava com a apresentação da CTPS. Com a inclusão do parágrafo 3º no artigo 843 da CLT, o preposto não precisa mais ser empregado da empresa, ou seja, qualquer pessoa com conhecimento dos fatos poderá representar a empresa na audiência. Olhem aqui na tela essa alteração. Parágrafo 3º.
O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Na próxima aula, vamos falar sobre as alterações na execução do processo e na fase recursal. Se vocês querem continuar por dentro deste conteúdo e de muitos outros, se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!